paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Amém? Amém. Toma o teu lugar aí, irmão. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma história interessante. Quem é que lembra do primeiro domingo de janeiro, a palavra que o pastor Cleudomar trouxe? Alguém lembra? Bom, ele falou muito sobre colheita, né? Sobre como você pode escolher plantar ou não, mas sobre como você não consegue escolher muito se vai colher ou não, porque é algo inevitável. Até quando você não planta nada, você colhe nada. Então, é algo inevitável. Já no segundo domingo, o pastor Roseni, ele falou sobre o plantio. Enquanto muitos lugares, eles prezam muito por falar de colheita, 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 e não falam nada sobre plantio, acaba que ninguém colhe nada porque não sabe nem como plantar. E nesse último domingo, o pastor Cleudomar falou muito sobre milagres, sobre como não existem impossíveis para o nosso Deus. Então eu quero tentar de algum modo continuar essa narrativa de mensagens que está sendo feita aqui em janeiro, de maneira bem espontânea. Sinto que é o Espírito Santo que está querendo trazer ao nosso entendimento alguma coisa sobre esse assunto. E para falar sobre esse assunto, para dar continuidade, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 23, do versículo 1 em diante. Eu estou usando a NVI. Se você tiver uma Bíblia aí na sua mão com a versão NVI, olha para ela, tá? Se você não tiver uma Bíblia com essa versão, aí tu dá uma olhadinha ali no telão para tu acompanhar, ok? Atos capítulo 23, do versículo 1 em diante, vai dizer assim: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei mandas me ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Até aqui, até o versículo 11. O título do sermão de hoje eu batizei de Ânimo no Sinédrio da Fé Vendida. Amém? Num capítulo anterior, Paulo, ele tinha acabado de voltar ali das viagens da Grécia que ele fez, né? Passou por Tessalônica, foi para Bereia, chegou em Atenas. Aí depois que ele tem essa caravana missionária ali na Grécia, ele volta para Jerusalém. E nessa que ele volta para Jerusalém, ensinando, né, na sinagoga, como ele tinha costume de fazer, ele acaba que participa ali de uma conspiração. Ele é alvo de uma conspiração para que ele pudesse ser preso e então pudesse ser morto. Alguns dos muitos judeus ali que estavam na escadaria, né, da fortaleza onde ele estava falando, eles chegaram a jurar: se Paulo não for morto, nós não vamos comer e nós não vamos beber. Esse homem precisa ser morto porque esse homem fala mentiras. Esse homem crê num Deus que nós não cremos. Esse homem, ele professa fé num homem, que é Jesus. E Jesus não é Deus, né? Como muitos judeus acreditam. Então,
quando ele está na escadaria, ele começa a falar, antes dele ser julgado, antes dele participar de qualquer julgamento formal, ele começa a falar sobre a fé dele, ele começa a falar mais especificamente sobre como foi a conversão dele, de que na saída de Tarso, a caminho para Damasco, o próprio Jesus se apresentou para ele num clarão muito forte e falou: por que tu me persegue, Paulo? E ele fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Daí ele fala para Paulo poder ir para Damasco. Lá ele encontraria com um homem chamado Ananias, ele ficaria cego por um tempo, mas logo a visão dele seria restaurada e ele então seria comissionado para ser apóstolo dos gentios. E quando ele termina esse breve discurso sobre a conversão dele, tudo fica muito mais agitado. O comandante que estava basicamente escoltando ele percebe que não ia dar certo aquela situação, pega Paulo e leva ele para dentro da fortaleza para poder açoitar ele. Mas antes que isso pudesse acontecer, Paulo vira para ele e fala assim: peraí, meu amigo, eu sou cidadão romano, e como é que tu pretende me açoitar sem que eu passe por um julgamento formal, sem que eu passe pelo procedimento da lei? Daí o camarada que estava escoltando ele percebe assim: peraí, tu és cidadão romano, eu tive que batalhar muito para ter a minha cidadania romana, eu paguei um alto preço para isso. Daí Paulo vira para ele e fala assim: mas eu tenho ela desde que eu nasci. Se ele fosse carioca, ele falaria: mas eu sou cria desde pequeno. E nessa, quando percebem que não estava lidando com qualquer pessoa, com qualquer cidadão, eles convocam então um sinédrio, que era composto por homens importantes da sociedade, para poder aplicar a Torá, a lei de Moisés, tanto a lei oral, né, a lei oral e a lei escrita, pudesse aplicar ela na sociedade, seja para ver quem estava impuro, quem não podia participar de nenhuma cerimônia, quem estava cumprindo os ritos e as tradições corretamente. Era a suprema corte da época, era o sinédrio. E quando Paulo está diante do sinédrio, diante dos homens que estão ali para julgar ele, quando ele começa a falar, fixando os olhos no sinédrio, versículo 1, ele diz: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Ou seja, eu estou com a mente limpa, eu não estou fazendo nada de errado. Mas antes que ele pudesse prosseguir com a defesa dele, antes que ele pudesse terminar a sua introdução, o sumo sacerdote que estava presente ali, Ananias, ele faz um sinal ali para quem estava perto de Paulo, para bater na boca dele, para esbofetear a boca dele, para ele poder ficar quieto, cala a boca, não prosseguir. Daí Paulo olha para ele e é como se ele falasse assim: seu maldito, como é que tu manda baterem na minha boca? Como é que tu quer me julgar segundo a lei e você está infringindo a lei? Como que tu quer ter autoridade para me julgar se você está descumprindo a lei na minha frente? Flávio Josefo, um historiador importante aí dessa época, judeu com cidadania romana também, não era cristão, mas é uma fonte histórica muito pesquisada, né? O pessoal se apoia muito em Flávio Josefo para fazer várias pesquisas. E ele diz que nesse episódio em específico, existem ali evidências de que Ananias, o sumo sacerdote, ele não estava com as vestes sacerdotais. Por isso que Paulo, quando olha para ele, ele fala assim: ô parede esbranqueada, que é tipo um sepulcro caiado, né? É bonito por fora, mas é todo podre por dentro. Ele: como é que tu quer me julgar se nem você está cumprindo a lei? Mas, diferente do sumo sacerdote, quando Paulo toma ciência, porque falam para ele: olha, ele é um príncipe do povo, ele é um sumo sacerdote, como é que tu fala assim com ele? Paulo já recua e fala: olha, eu não sabia que ele era, porque eu sei que contra um príncipe do povo, a gente não tem que falar mal, a gente não tem que espraguejar nem nada. Ele recita basicamente Êxodo 22, né, que fala sobre a reverência às autoridades. Então, o que a gente tem aqui? Qual é o cenário que a gente tem? Nós temos um homem justo, um homem piedoso, um homem temente a Deus, vivendo em santidade, diante de pessoas, muitas delas, a maioria delas, corruptas, que estão ali, não porque estão vivendo uma vida piedosa diante de Deus, uma vida em santidade diante de Deus, mas que estão ali porque alguém colocou eles ali para poder ter um interesse atendido. Flávio Josefo, ele fala que esse Ananias, ele foi colocado no sinédrio por Herodes
não lembro agora, mas era um dos Herodes lá. Ou seja, essas pessoas que faziam parte ali do ciclo de Herodes, deixa eu ver aqui que eu anotei, eu não quero deixar essa informação passar não. Calcídia. Esse pessoal que ficava ali ao redor de Herodes era um pessoal que queria algo em troca. Eram pessoas que queriam que alguns dos seus interesses fossem atendidos. E não diferente desse Herodes, que também queria que seus interesses fossem atendidos. Porque nessa época, as pessoas que compunham ali o Sinédrio, eles representavam os judeus ali na lei, na Torá, mas eles também representavam diante do Império Romano. Então eles tinham que seguir as leis judaicas, mas também as leis do Império Romano. Então tinha muito interesse ali passando um entrelaçado um pelo outro. Bem verdade é que tinham homens de Deus sim no Sinédrio. José de Arimateia era um deles, o camarada que não deixou o corpo de Jesus ser jogado em qualquer lugar. Gamaliel, o mestre de Paulo, também era um membro do Sinédrio e era um homem muito respeitado, mas a grande e esmagadora maioria dos membros do Sinédrio eram pessoas de fé vendida. E são essas pessoas de fé vendida que estão diante de um homem que não vende a fé, que não se deixa abalar, que não perde o ânimo para ser julgado. Pessoas que não têm condições de julgar o homem de Deus estão julgando o homem de Deus. E qual é o posicionamento diante desse homem de Deus, diante dessas pessoas? Ele nem fala mal dessas pessoas. Talvez qualquer um de nós pudesse estar diante dessas pessoas que a gente sabe que está com a vida suja e começar a falar um monte de coisa. Recentemente, no ano passado, eu descobri que um pastor lá que eu conhecia, ele caiu em pecado. A igreja fechou, deu tudo errado. Deu tudo errado. Aí, algumas pessoas lá da minha família que ainda não são convertidas, eles logo viraram e falaram: tá vendo? É por isso que eu não sou crente. Porque tem pastor que está fazendo besteira. Como é que a gente pode acreditar em pessoas assim? Aí eu me enfureci. Aí eu estava conversando com a minha avó, aí eu falei assim: mas esses fulano também não quer saber de nada com nada. Porque eles querem falar do pessoal que está sujo, mas por que eles não olham para o pessoal que está limpo? Eu falei: eu mesmo, olha para mim e vê se tem alguma sujeira na minha vida. Por que eles não olham para mim? Por que eles não olham para mim? Aí minha avó ficou assim. Você sabe, é verdade. Tu estava lá quando eu falei. Porque para olhar para o errado e apontar problemas é fácil. Mas ninguém quer olhar para o certo porque sabe que quando olha para o certo, já não é mais ignorante, tem um compromisso. Já não é mais, não desconhece a verdade. E quando a gente tem conhecimento da verdade, quando Deus pergunta: e aí, tu fez o que eu mandei você fazer? E a gente fala: ah, mas eu não sabia. A gente vai estar mentindo. Porque a gente sabia sim. Ele quer santidade. Eu não sabia que era para ser santo, Senhor. Mas teve um monte de pastores na tua frente vivendo em santidade, dando bom testemunho. E você preferiu olhar para os que não estavam dando bom testemunho? Conta outra. Daí a gente olha para essas situações e fala assim: ah, é por isso que eu desanimo. É por isso que eu não quero ir para a igreja. Porque tem muitos lá que estão na frente querendo julgar as pessoas, querendo ensinar as pessoas, mas nem foram ensinados ainda. Irmãos, tem um monte desses. Mas esses não são motivos. Na verdade, não existe motivo. Não existe motivo para você olhar para a vida de qualquer pessoa, até mesmo para a sua, e dizer: não dá, eu não tenho ânimo para servir a Deus. Porque esse Paulo que está aqui agora diante de pessoas totalmente reprováveis diante de Deus, esse camarada, ele teve o que a gente pode chamar de alguns motivos para dizer: poxa, eu desanimei. Mas ele não desanimou. Eu tenho certeza que ninguém aqui passou por mais provação do que Paulo, irmão. Eu tenho certeza. Só do capítulo 13 até o capítulo 14 ele passou por um monte de coisa. No capítulo 13, quando ele é comissionado para poder começar as viagens missionárias dele, ele sai da Antioquia, vai para a ilha de Perge, se eu não me engano. Aí quando ele chega lá na cidade de Pafos, ele já encontra com um atribulado que está tentando parar a mensagem dele. Paulo está evangelizando na cidade,
a cidade chega nos ouvidos de um homem importante da cidade, que era o procônsul da cidade, só que esse camarada que era amigo do procônsul, ele mexia lá com magia, com algumas predições, e ele tentou parar a mensagem de chegar no coração do procônsul. Daí Paulo, já irritado, falou: filho do diabo, fica cego agora. Aí o camarada ficou cego. Ele já teve que lidar com isso. Aí depois, quando ele chega ali nas regiões da Panfilha, quando ele está lá na Antioquia da Psídia, João Marcos já deixa ele. Estava ele, Barnabé e João Marcos. Aí João Marcos decide voltar para Jerusalém. Já tem que lidar com o abandono no ministério. Aí quando ele chega em Listra, o pessoal que estava lá na Antioquia da Psídia, os judeus que estavam tentando provocar um tumulto para atrapalhar a mensagem, para ele ser expulso dos locais onde ele estava pregando, segue ele da Antioquia da Psídia até Listra para poder perturbar o cara. E ele não para, irmão. Quando chega em Listra, ele cura lá um paralítico, as pessoas pensam que ele é Hermes, né, que era um deus grego, daí começam a adorar ele fala que não é nenhum deus, que ele na verdade fala sobre um deus muito superior. Aí esses caras, esses judeus, eles vieram lá de não sei aonde, começaram a agitar o povo, aí é o primeiro apedrejamento de Paulo ali em Listra. Ele é quase dado como morto, o pessoal pega ele, arrasta ele para fora da cidade, só que aí ele levanta e volta para a cidade para continuar pregando, irmão. Aí ele sai de lá, vai para uma outra cidade, continua pregando, o pessoal perturba ele lá também, ele volta todo o caminho que ele fez para ver aqueles que tinham convertido, se eles estavam firmes na fé. Ele não está em nenhum momento preocupado com ele está preocupado se os outros que se converteram, a fé deles está firme ou não, se o ânimo deles está intacto ou não. Ele não tem tempo para ficar desanimado, porque ele sabe que a missão que ele recebeu é muito maior do que a condição física ou emocional dele. A condição física e emocional dele está preservada em Deus. E isso não é um atestado de que você, com qualquer tipo de problema na saúde, tem que deixar para lá. Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Se você está com um problema na saúde, vai no médico, em nome de Jesus, irmão. Mas ele é tão convicto, ele tem a mente tão limpa, a consciência dele está tão limpa em Deus, que os problemas, as coisas ao redor dele não são suficientes para parar. Daí, nesse capítulo 14, no capítulo 14, deixa eu verificar aqui. Capítulo 14 de Atos, versículo 21, 22. Coloca aí para mim, por favor, Anderson. Vai dizer assim, ó: pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, que foi esse percurso de volta que ele fez para ver se os irmãos estavam bem. Daí ele fala assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Guarda isso, porque depois que ele fala isso, ele faz todo o caminho de volta para Antioquia. Só que aí, lá em Jerusalém, eles ficaram sabendo que tinha um grupo de judeus que estava vendo que tinham muitos gentios que estavam se convertendo, e eles falando: olha, esses gentios, eles precisam circuncidar, porque aí circuncidados, eles vão ser salvos de verdade. Não basta só crer em Jesus não, tem que crer em Jesus sim, mas tem que circuncidar também. Não é só crer em Jesus, tem que fazer esse rito aí da nossa tradição judaica para a pessoa ser de fato convertida. Aí o pessoal lá, os líderes da igreja de Jerusalém, tomaram ciência desse acontecimento. Paulo também ficou sabendo que isso estava acontecendo. Daí em Jerusalém se formou uma reunião, um concílio, para poder fazer com que esse tipo de ensinamento fosse parado, para definir de uma vez por todas: não, os gentios, eles não precisam aderir os costumes, os ritos, as festas judaicas. Todos os procedimentos judaicos, os gentios não precisam aderir. Eles precisam apenas não comer carne sacrificada a ídolos, não se deleitar com sangue, entre algumas outras coisas lá. Daí, Paulo, ele vai para Jerusalém para poder participar desse concílio. E os líderes da igreja ali da Judéia, da Galiléia e da Samaria eram Pedro e Tiago. E fala que, no capítulo 15, se eu não me engano, fala que quando Paulo, ele se encontra com a igreja ali da Judéia, a igreja de Jerusalém,
ele conta todas as coisas que aconteceram nessas viagens missionárias que ele fez ali na região da Panfilha. E fala que a igreja o recebeu com muito ânimo e se alegrou com as histórias que ele contava. Em Atos 9, nos últimos versículos ali, fala que a igreja ali de Jerusalém, da Galileia, de Samaria, da Judéia, ela passava por um período de paz. Ou seja, essa igreja ela era liderada por Pedro e Tiago. Quando Paulo ele se reúne com essa liderança, com os apóstolos e os discípulos dessa igreja, ele conta as histórias, ele conta o que ele passou nessas viagens. Daí isso me faz olhar para a carta de Tiago com um olhar diferente. Coloca aí, Anderson, Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Pode passar. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, ou em outras traduções, tribulações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Ou seja, a gente tem aqui um líder de uma igreja, que liderou ali uma igreja por um período em que ela não estava tendo muito tumulto. É claro, eu não vou ser presunçoso de dizer que ele não passou por nenhum tumulto, nenhuma provação. Ele passou sim, mas a princípio, não tanto quanto Paulo. Mas ele inicia a carta dele falando justamente de tribulações, e de um jeito muito semelhante de como Paulo fala em Atos 14, quando ele está voltando da viagem missionária dele, vendo se os irmãos que se converteram estavam de pé ou não. É necessário que passemos por diversas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E Tiago diz que é motivo de grande alegria passar por diversas tribulações para que a nossa fé seja provada e para que sejamos edificados. Essa palavra, provações ou tribulações, no latim mais especificamente tribulação, significa tríbulo, que é uma espécie de instrumento dentado, né, com vários dentes para poder moer, para poder triturar. E era também um nome dado a um instrumento, um aparelho que separava o trigo da palha. Então, sempre que eles queriam separar o trigo da palha, eles pegavam os dois e jogavam nesse triturador, e esses dois eram separados. Além do mais, o trigo, quando ele era jogado nesse triturador, ele também dava semente. Então, quando Tiago fala que a gente tem que considerar motivo de grande alegria quando a gente estiver passando por diversas provações, ele basicamente está falando assim: quando Deus te jogar no triturador dele, fique alegre. Porque diferente da palha, que quando ela for lançada no fogo, ela vai ser consumida até virar cinzas, você, quando for lançado no fogo, você vai ser lançado no fogo para você ser revestido, para você ser refinado. Porque o ouro, quando é jogado no fogo, ele é refinado. Mas a palha não, ela queima até virar cinzas. Você é palha ou você é trigo? E eu tenho certeza que Paulo foi um homem jogado no triturador de Deus várias e várias vezes. Porque pensa num camarada que plantou, irmão. Não são sementes que ele pegou aqui e ali, não. Foram sementes geradas nele. Deus, ele não quer que você pegue sementes em um canto e outro não. Ele quer que você gere a sua semente. Porque quando você joga uma uva para ser prensada, ela dá vinho. Quando você joga uma oliveira para ser prensada, ela dá azeite. E quando tu joga um crente para ser prensado, sai lágrimas. E suas lágrimas são sementes, irmãos. Paulo plantou muito. Ele colheu muitas coisas que ele não plantou: apedrejamento, abandono, perseguição religiosa, perseguição espiritual. Paulo teve um espinho na carne que Deus fez questão de não tirar. Mas ele também colheu muita coisa boa, irmão, que ele plantou. Muitas coisas boas que eram importantes para a missão que lhe foi dada,
como por exemplo Timóteo, o sucessor do seu ministério, um filho na fé, a amizade com Áquila e Priscila, cooperadores fervorosos do seu ministério, pessoas que reuniam ofertas para poder abençoar a vida de Paulo, um camarada completamente instruído na Torá, que deveria fazer parte do Sinédrio. A cadeira que Ananias estava sentando devia ser a de Paulo, mas ele agora, porque é um ministro do Evangelho de Deus, é um construtor de tendas. Às vezes a gente fica triste porque o nosso emprego não é tão... mas e se foi Deus que te deu? Se foi Deus que te deu, irmão, ele é sim o melhor emprego. Por mais que você não esteja contente 100% com o emprego que você tem, seja grato, não espragueje. Não cospe para o alto, irmão, que vai cair de novo. E cuspe é nojento. Agradeça, seja grato a Deus. O teu corpo é uma semente e Deus quer que você plante com sabedoria. Sabedoria. Peça a Deus sabedoria, que Ele dá livremente para quem pede. E nesse mundo, esse mundo que a gente pode olhar para ele hoje e ver um sinédrio, pessoas em posições muito altas que não merecem estar nessas posições, pessoas que fizeram por onde e não estão na posição que deveriam estar, sendo julgadas por pessoas que não têm um pingo de condição de julgar nada, tudo invertido, tudo de cabeça para baixo. A gente precisa andar nesse mundo com sabedoria, na arte da garça, irmão. Que a garça, ela vive no meio da sujeira, mas a plumagem dela nunca está suja. Ela está sempre pisando na lama, mas as vestes dela nunca estão sujas de lama. E Paulo é assim, mesmo rodeado de lama, mesmo no meio de falsidade, de pessoas corruptas, de pessoas dignas de serem jogadas no fogo do inferno para queimar eternamente, ele ainda assim não se deixa sujar. E não pega lama para atacar nas pessoas. A gente precisa de muita sabedoria. A gente precisa estar muito em Deus para sermos pessoas equivalentes ao que Paulo era. A gente precisa estar muito em Deus para quando a gente vê pessoas que falam, tá vendo? É por isso que eu não vou para a igreja. A gente ter condições de falar, então olha para mim, pô. Tu está olhando para o lugar errado. Se tu olhar para mim, tu vai ver Cristo. Se tu olhar para mim, tu vai ver um crente de verdade. Falta isso, não falta? Existe. Mas falta bastante. E Deus chama a gente para ser esse referencial. Deus chama a gente para sermos pessoas com uma fé convicta nesse grande sinédrio, onde está todo mundo vendendo a fé para poder ter um carro melhor, um emprego melhor, até uma posição na igreja melhor. Para ter um cargozinho melhor, para poder dizer, mas eu sou diácono. Não estou falando de nenhum diácono aqui, de nenhum presbítero aqui, tá? Em nome de Jesus. Não, mas eu sento aqui na cadeira do pastor. Eu também, irmão. Quando ele não está aí, eu sento ali. A gente precisa estar solidificado na verdade. Porque, irmãos, eu falei aqui agora há pouco desse pastor que caiu no Rio, né? Ele não ficou caído a vida toda. Em algum momento, alguma coisa aconteceu e daí ele caiu. Ele deixou, não tratou, não se fortaleceu, aí veio o momento da queda. A gente não fica caído o tempo todo. Mas a Bíblia diz, quem está de pé, cuide-se para que não caia. E é certo, irmão, vai ter um monte de coisa que vai tentar fazer você cair. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Mas essa é uma colheita que você pode não colher. Se você, com sabedoria, plantar as suas sementes de maneira correta. Se você começar a frequentar as campanhas de plantio e não só as da colheita, você vai conseguir aprender bastante como no momento da aflição, no momento da dor, no momento do desânimo, você conseguir permanecer animado em Deus. Você conseguir permanecer de pé, convicto, firme, com as tuas bases sólidas em Deus.
diante da multidão que te julga, diante do sinédrio que quer te comprar, diante dos falsos mestres que querem dizer como você tem que andar, diante das pessoas que estão totalmente sujas e querem te condenar por causa da tua consciência limpa em Deus, você precisa ter o Espírito de Deus na tua vida. Porque uma coisa que fere, uma coisa que incomoda o pessoal que está sujo é a consciência limpa de um cristão em Deus. Se tem uma coisa que incomoda, são pessoas que não têm o que temer. São pessoas que olham para a tribulação, são pessoas que olham para a sujeira e falam: eu estou com a minha consciência limpa, eu estou de boa. Sente a paz desse lugar, irmão. É isso. É isso. O mundo é esse grande sinédrio. Tem muitas igrejas que são esse sinédrio. Existem pessoas ali que são de Deus. Existem pessoas ali que estão tentando viver uma vida de santidade e estão até conseguindo. Mas tem pessoas ali também que não estão nem aí. Tem pessoas que só querem a regalia, o benefício. E diante disso, a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente vai ser o cristão rebelde que acha que tacar lama resolve, ou a gente vai continuar sendo limpo, porque a gente entende que o que denuncia a mentira não é ficar espraguejando, não é ficar gritando, mas é construir um altar verdadeiro. Porque Elias, no Monte Carmelo, diante do altar falso que fizeram para Baal, ao invés de ficar tentando destruir aquele altar, ele construiu um novo, verdadeiro, de verdade, sólido. Ao invés de ficar querendo pegar as pedras do altar que fizeram para Baal e tentar destruir, como alguns que pegam a macumba e ficam chutando. Não! Ele decidiu fazer um altar de verdade ao lado, porque quem é de verdade denuncia quem é de mentira. Então Deus te chama para ser de verdade. E por mais que quando você estiver discursando sobre a verdade, por mais que você até mesmo de boca fechada seja um testemunho da verdade, se quiserem bater na tua boca, se quiserem te esbofetear, se quiserem te apedrejar, permaneça de pé, irmão. Não desista. Porque o que mais vai ter é a pessoa dizendo: é por isso que eu não sirvo a Deus. Daí você vai ter condições de dizer: mas não é por isso que você deveria estar dizendo que não serve. É por causa do Deus que eu sirvo, e é por causa do Deus que se manifesta na minha vida que você deveria estar servindo a Ele. Não é por causa dos que caem que você não deveria estar olhando para Deus. É por causa dos que estão de pé que você deveria estar olhando para Deus. Pare de olhar para os que caem, porque muitos caem, mas tem aqueles que permanecem em pé. E esses que permanecem em pé estão em Cristo. E você também precisa estar. Você também precisa estar. E você pode perguntar assim: Juan, mas por que Deus permite essas coisas? Por que quem deveria estar numa posição de destaque não está? Por que o ímpio prospera e eu não? Por que ele tem vários benefícios e eu não? Sou teu filho. O que está acontecendo? Estou plantando, não é por falta de plantar. Por que eu não estou colhendo? Daí as escrituras dizem o seguinte, Provérbios 29, 16. Vai dizer o seguinte: quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Quando o ímpio prospera, irmão, junto com a prosperidade dele, o pecado dele também está prosperando muito. É igual dentista. Se a pessoa vai lá... Não estou falando que o dentista é ímpio, não. Peraí, Zizá. Calma aí. Espera aí, pastor Walter. Pô. Se tu for no dentista, ele falar lá que tu tem uma cárie, ele não tirar a cárie, mas só colocar uma resina ali por cima, o que vai acontecer, pastor Walter? A cárie vai continuar comendo dente. Ele vai estar bonitinho por fora. Ele vai estar branquinho por fora. Mas por dentro ele vai apodrecendo. E tu vai olhando para ele e tu fala assim: ó, próspero, branquinho, parece até faceta.
Parece até o dente do Firmino, jogador de futebol. Mas por dentro está podre. E continua apodrecendo. O elogio por fora está só crescendo. Mas por dentro, o pecado que consome, que mata, também está crescendo. E o salário do pecado é a morte. Então tenha certeza, irmão. O ímpio está prosperando, essa prosperidade vai matar ele. E tu quer morrer com essa prosperidade? Essa falsa prosperidade, esse engano? Ao contrário desse ímpio que morre com a prosperidade, igual um baiacu, inflado, egocêntrico, cheio de si, o justo está do outro lado, mesmo que no emprego ali mais ou menos, com um carrinho ali de 2002, ele está vendo o ímpio se acabando. E não se engane, o justo, olhando para uma situação dessa, ele não se alegra com a morte do ímpio, não. Porque tem os vingadores, né? Os vingadores olham para lá, ainda bem que morreu. Não merecia não, quem merecia era eu. O ímpio quando prospera, irmão, o pecado dele também prospera. E uma hora vai acabar para ele. Uma hora vai dar ruim para ele também. E uma outra pergunta que você pode fazer é: pô, mas quando eu não era crente, era tudo melhor. Fala a verdade, alguém aqui já falou isso, né? Alguém aqui já falou isso. Quando eu não era crente era melhor, não tinha tanta luta, não tinha tanto problema. O meu carro era melhor, quando eu me converti o meu carro quebrou. Quando eu me converti eu bati o carro, eu fui demitido. Quando eu me converti apareceu tal problema de saúde. Aí tem um texto que eu acho muito bonito, eu queria achar a versão que eu li a primeira vez, mas eu não achei, é Eclesiastes 7:10, vai dizer assim: não diga assim, por que os dias do passado foram melhores que hoje? Aí o escritor vai dizer assim: não é sábio fazer essa pergunta. A tradução que ele li na época, se eu não me engano, era a tradução à mensagem, dizia assim: não faça essa pergunta, isso não é uma pergunta inteligente. Em outras traduções vai dizer assim: as pessoas que são sábias de verdade, elas não perguntam isso. Porque as pessoas que são sábias de verdade, elas entendem que o hoje, ele não reflete a eternidade. As pessoas que querem muito viver hoje, Paulo fala que aqueles que esperam em Deus somente nessa vida, são os mais miseráveis. Aqueles que olham para Deus e ficam querendo: quando é que eu vou ter aqui? Quando é que eu vou ter aqui? Aí Deus está falando lá para cima: para de ficar só olhando para aí, cara. Tu vai ter uma vida inteira de regalia na eternidade. E tu está preocupado só com o que tu vai viver aí? Aí ele fala assim: não, mas é porque o Senhor prometeu que eu ia viver coisas grandes nessa terra. Mas tu quer viver só nessa terra ou na eternidade, camarada? Amém. O que é mais importante para você? O momentâneo ou o eterno? Amém. Glória a Deus. O que vai passar ou o que nunca vai passar? Ah, mas eu queria. A gente não tem tudo que a gente quer. Minha avó disse isso muito para mim, seguido de muitas surras. Muitas. Não quero nem lembrar. Em todas essas situações, irmãos, a nossa canção precisa ser a mesma de Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja. Bendito seja. Continue plantando, sem medo do amanhã, porque não vai faltar semente. O que mais Deus está gerando em você nesses momentos de tribulação, de dor, de perseverança, de aflição, de incerteza às vezes, o que mais está sendo gerado em você são sementes. Sementes que Ele te deu não para serem guardadas, mas para serem plantadas. Plante todas elas, porque muitas dessas sementes não são para o seu benefício, não são para a sua colheita, mas são para os próximos que virão, são para os seus filhos, são para as pessoas que andam com você, amigos, companheiros de trabalho, pessoas aqui do ministério. Muitas dessas sementes são para o próximo.
Tem sim sementes que são para o teu benefício, são para a tua vida, são para a tua jornada, para a tua caminhada. Deus é fiel. Se Ele diz que Ele vai te dar alguma coisa, Ele vai te dar alguma coisa. Se mantenha firme, se mantenha animado, irmão. Não venda a tua fé, não se corrompa, não vá com os outros, não seja Maria, vá com as outras, irmão. Não venda a tua fé, permaneça animado, saiba plantar, saiba colher, acredite que a palavra de Deus ela não volta vazia, que Deus é o Deus de milagres, que até um certo ponto é contigo, mas quando não dá mais para você, aí Deus começa. Quando Paulo fala assim, a minha consciência está tranquila, ele está falando, tudo que Deus está falando para fazer, eu estou fazendo, irmão. Tudo que Ele está falando para eu fazer, eu estou fazendo. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo do que vem por aí. Porque o que eu não consigo fazer, Ele consegue fazer. E Ele vai fazer. Porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Fica de pé. Aí fora, e do lado de dentro também, muitas pessoas vendem a fé. Muitas pessoas olham para o lado, olham para o outro e começam a serem abalados por aquilo que gostariam de ter e não tem. Mas se esquecem de que não adianta ter nada. Tudo que você tem sem Deus é nada. E não importa se você tem pouco hoje, com Deus isso ainda é muito. É muito. Não significa que você deva estagnar, parar e não querer lutar por uma vida melhor. Estude, irmão. Estude, trabalhe, seja verdadeiro, seja fiel, seja uma pessoa íntegra. Corra atrás. Porque Deus não vai fazer o que tu tem que fazer. Deus não vai fazer o que é a tua obrigação. Tu quer um emprego melhor, tu quer um salário melhor, então seja alguém que merece um salário melhor. Corre atrás. Isso não vai ser negado para você se você é alguém que tem uma vida santa diante de Deus, diante da sociedade. Corra atrás. Mas não desanime se porventura em algum momento as coisas demorarem para acontecer, ou se você acabar vendo pessoas passando na tua frente. Continue firme, irmão. Continue firme, certo de que o que você não tem aqui, você não vai sentir falta lá. O que você não tem aqui, tu não vai sentir falta na eternidade. O que Deus não te dá aqui é algo que não vai fazer você chorar na eternidade. É algo que não vai fazer você se perguntar, poxa, mas Deus não me deu antes. Tu não vai estar nem aí. Tu não vai nem olhar para trás, porque tu vai estar ocupado demais, olhando para a santidade de Deus, se regozijando, se deleitando, alegre, sem lembrar que um dia houve dor, sem lembrar que um dia houve desespero, sem lembrar de qualquer problema que tu teve na tua vida. Tudo de ruim que tu passou aqui, ou que tu está passando nesse momento, tudo vai passar. Pode ser amanhã, pode ser hoje, mas se não for enquanto Deus não voltar, certamente vai ser quando Ele aparecer no céu e chamar o teu nome para ir para as nuvens e fazer as bodas do Cordeiro. Um dia vai acontecer, e aquele que é fiel, ele cumpre o que ele diz. Acredite, Deus é fiel, e Ele te chama para ser fiel também. Seja fiel, irmão. Acredite, tenha ânimo, ânimo. As pessoas vão tentar te desanimar, pessoas de dentro, principalmente os de dentro e os de fora também. Mas Deus te chama, tenha ânimo, coragem, permaneça firme. Porque no caminho Paulo converteu, e no caminho Paulo permaneceu. No caminho ele converteu, e no caminho ele permaneceu. Permaneça também, em nome de Jesus.